Olá, amigos. Mais uma vez estamos tendo a oportunidade de trocarmos ideias, esclarecimentos sobre a doutrina dos espíritos, sobre a influência e a presença dos espíritos em nossas vidas. O tema de hoje escolhido é muito relevante, pois na prática da casa espírita, particularmente dos atendimentos de socorro espirituais e desobsessões, um capítulo muito particular do movimento espírita, pois tem um ferramental adequado para lidar com esses seres desencarnados, que muitas vezes trazem mágoas, trazem revanchismo, trazem um sentimento de atingir o ser encarnado, fazendo sofrer ou viver com restrições, os chamados inimigos espirituais. É um tema que, eu diria assim, convive com a humanidade no dia a dia. Primeiro, agradecer ao convite dos amigos do COFA, e embora esse tema é abrangente e servirá para vários outros grupos que se interessem. Na doutrina espírita, o livro dos Espíritos referenda não só a existência dos espíritos como seres inteligentes, os seres inteligentes da criação, como também referenda que são eternos e evoluem, aprendem, aperfeiçoam a cada vida. Essa base, esse fundamento, esse núcleo central, existir espíritos, serem inteligentes, serem eternos, evoluírem e também poderem se comunicar através do recurso da mediunidade, um recurso natural, do nível humano, não do animal inferior, o cachorrinho ou o gato. Eles têm outras sensibilidades. Esse recurso que é a mediunidade favorece e muito a convivência com o mundo espiritual, que é uma estrutura de uma sociedade paralela àquela nossa que vivemos aqui encarnados, olhando-nos uns aos outros, né, vendo-nos, tocando-nos. Os espíritos convivem conosco no dia a dia e já diziam para Kardec que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós supomos. E completam, de ordinário, em quase todos os vossos atos, os espíritos estariam a influenciar. Essa influência, ela tem uma abrangência. Tanto pode ser influência pacificadora, harmoniosa, colaborativa, uma parceria real, como pode ser de oposição, de geração de restrições de ordem biológica ou de ordem emocional, psíquica, as chamadas perturbações espirituais ou obsessões. Esse capítulo foi bem estudado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Lá, ele ressalta 3 tipos básicos de influência espiritual perturbadora. A mais simples, que é a obsessão simples, intermediária a fascinação, e a mais grave seria a subjugação. No caso da subjugação, Kardec preferiu o termo possessão, que daria uma ideia de uma posse não devolvida, vamos chamar assim, que seria a hipótese do espírito tomar o corpo do médium ou da pessoa desavisada, que não sabe que é médium, mas o é, e não devolver mais. Isso não ocorre. No caso da obsessão simples, o que Kardec nos fala? Por uma afinidade, até mesmo de pensamento, de idealismos, ou de emoções, de trânsitos emocionais, espíritos se afinam com o nosso jeito de ser. Mas essa obsessão simples não necessariamente leva o sujeito a um estado de fascinação ou de perturbação no seu comportamento, a ponto de prejudicá-lo social e psicologicamente. Muitas vezes o indivíduo vive transtornos periódicos ou passageiros devido a agravamentos de preocupações, de angústias, de medos, situações que envolvem a família, que envolvem sua saúde, que envolvem seu emprego. E a perturbação envolve muitas vezes a ideia de que há alguém lhe perseguindo, que alguém está lhe prejudicando,
e isso sem ter uma motivação real, objetiva. A abstração simples, portanto, ela é algo possível dentro do plano da sociedade de acontecer com qualquer um, em tese, né? Porque nós não somos máquinas, robôs, sem emoção, sem variação de pensar e de sentir. Nós temos variações de sentar, de pensar e sentir conforme a interlocução, o ambiente, a situação. Né? Nós variamos, nós não somos máquinas congeladas com um movimento contínuo. Nós somos campo de emoções que reagimos ao mundo, ao ambiente, às pessoas de forma variada. Né? Kardec já ouvia dos espíritos, né? Seu coração não pode bater junto ao inimigo como bate junto a um amigo. Né? Entretanto, nós não estamos aqui para desejar o mal, desejar o prejuízo daquele que não gosta de você ou que entende que é seu inimigo. Nós é que não devemos cultivar a proposta dos inimigos espirituais. Nós é que não devemos alimentar essa perspectiva de espíritos que se consideram nossos inimigos espirituais. No caso da fascinação, já há aí uma alteração de comportamento, às vezes ridículo, às vezes socialmente condenável, questionável, e que, entretanto, o indivíduo não percebe e não muda. Ele considera suas atitudes, suas ações, mesmo absurdas, excesso de bebida, excesso de xistes, de brincadeira no relacionamento social, uma situação de, vamos dizer assim, malversação contínua em relação a situações que provoca compromissos, falta de responsabilidade no trabalho, abandonos, enfim, negligência, um nível de negligência, um nível de falta de comprometimento, um nível de infantilidade que é estranho, muitas vezes no adulto de 50, 60 anos, deixando situações, às vezes, críticas acontecerem por sua falta de atuação, por sua falta de ânimo para cumprir seus compromissos, conforme sua idade, sua profissão, seu engajamento social. Então, a fascinação leva muitas pessoas à alienação. Lembro de uma situação em que uma pessoa amiga, bastante interessada no movimento e engajada, né? Ela surgiu uma demanda da parte dela de criar uma meditação, de meditar em lugares de campo aberto, lugares ventilados, natureza. E, entretanto, a pessoa não percebeu que estava abusando de sua saúde, passando do horário do almoço, enfim. E ela, maravilhada com toda a trama, né, da natureza, do equilíbrio, da paz, da respiração numa atmosfera oxigenada, maravilhosa, né? Ela um dia vai quase desmaiar. A família se preocupa, a leva ao médico e é constatado que ela está com anemia profunda. Ela não estava se alimentando, ela estava entendendo que a paisagem, a natureza, respirar puro estava alimentando o corpo biológico, o que não é verdade. Então, é uma espécie de fascinação discreta, né, que a levou ao limiar de um desmaio que poderia ter ocasionado uma situação de grave. Imagina que estivesse dirigindo. Né? Então, são aspectos que devem ter se cuidado. Tudo aquilo que nós começamos a fazer exageradamente, na direção que gera desarmonia ou gera desequilíbrio, temos que ter atenção. Lembro também de uma fase em que uma pessoa já médium, né, era um médico e médium, ele confessou que estava acordando de madrugada para escrever um livro. E nós achamos um pouco estranho. O espírito dizia a ele, me chama, eu acordo e escrevemos um livro. É um companheiro de outras vidas e temos esse compromisso de escrever um livro. E eu pensei, olha, o sujeito é médico, vai amanhecer o dia sonado, né, mal dormido. Vai atender paciente, vai ter que calcular dosagens, pode surgir um risco, né, um incidente biológico de saúde, até mesmo com risco para o paciente, né, e para a reputação dele. Então eu chamei ele para conversar numa reunião mediúnica, no cantinho, conversamos e propus a ele que deixasse o espírito vir para nós conversarmos. O espírito veio, todo assim, alegre, motivado, porque estavam resgatando um compromisso do passado. Viveram juntos
e um desencarnou, o outro não, mas que ficou a promessa de escrever algo junto. E agora, médium e médico, o espírito desencarnado trazia para ele de madrugada mensagem para escrever sobre os fatos da outra vida. Então eu falei com ele que ele ponderasse. Havia um momento da semana, de 1 hora, em que esse médico e médium trabalhava para os espíritos diretamente, né? Na reunião de socorro espiritual. E por que não trabalhar em cima da temática, se era o consenso dos dois, dentro da sala mediúnica, onde todo o clima de proteção espiritual existia, onde a ambiência era mediúnica, estritamente mediúnica, e não no lar, onde no meio da madrugada, afinal, ele tinha que ter descanso físico. O espírito reagiu um pouco, mas entendeu que não era muito sensato apenas o desencarnado exigir o horário e a condicionante de escrever o livro. Não foi dada a liberdade ao encarnado de também participar da escolha. Isso foi corrigido, o indivíduo usava um tempo dentro da reunião, questão de 20 minutos, escrevia alguma coisa e retomava a sua atividade de médium, né, de passividade mediúnica, para produzir também a favor dos espíritos que eram atendidos. Então, é preciso lembrar que nesse caso não se tratava de uma obsessão, de algo intencionalmente para gerar prejuízo ao médium, mas sim uma identidade, uma afinidade espiritual que estava levando talvez ao médium encarnado a sensação e o prazer de estar fazendo algo, né, que resgataria uma situação do passado. Inconscientemente ele estava satisfeito com isso, mas ao mesmo tempo ele não raciocinava os prejuízos para o homem, para o cidadão, para o profissional, que era a própria falta de sono quase que cotidiana, devido a esse intervalo da madrugada que o espírito, o desencarnado, né, induzia. Então é preciso ter bom senso. Lidar com o mundo espiritual é preciso ter muito bom senso e disciplina. Não se pode dar asa ou aso, né, ao comunicante desencarnado conforme o pleito dele, conforme as tendências dele, conforme as exigências dele. Tudo é negociação, tudo é consenso, tudo é um estado de comunhão, é um contrato, vamos chamar assim, o momento em que ocorre uma comunicação. E se ela vai se repetir com frequência, é preciso que se estabeleça bem esse contrato, né, para que não traga prejuízo para um e para o outro. No caso da subjugação, que Kardec preferiu ao termo possessão, aí o agravamento é maior. Porque o espírito aí já tem uma intenção específica de trazer prejuízo de ordem emocional, psicológica ou física, e social também para o médium, né? Mesmo na fascinação já há prejuízo social. Quando o indivíduo envereda pelo excesso da bebida, se fascina pela vaidade excessiva, perde emprego, ou o indivíduo entra em estado de fascinação se achando melhor que os outros, um consultor do mundo, um semideus, e não percebe o ridículo da situação. É prejuízo social também, de imagem, etc. Na subjugação já há algo mais específico. Busca-se os espíritos perturbadores, influenciadores, buscam identificar as falhas morais ou falhas de ordem ética do encarnado. E nelas eles estabelecem uma pressão, uma diligência, vamos chamar assim. Se o indivíduo usa abusivamente, né, da ira, da raiva, da exaltação para uma relação social, para mostrar sua indignação com uma situação ou com outra, eles ampliam isso, ou seja, eles ampliam o que você já traz de, entre aspas, defeitos de ordem psicológica ou de ordem espiritual. Eles ampliam para que isso lhe traga dissabores cada vez maiores e ao tempo, com o passar do tempo, lhe traga uma espécie de descontrole sobre essas funções de ordem psicológica e ética. Você passa não só a uma bebida mais frequente, mas você passa a embriaguez, você passa a não ter condição de trabalhar, você passa a ter acidente dirigindo, você pode passar a ter acidentes jogando de um andar, de uma janela, como ocorre periodicamente. Então você pode ter uma situação de lesões físicas, problemas diversos, já tivemos na convivência de mais de 10 anos com desobsessão, onde pessoas chegavam sem ver, sem enxergar, eram trazidas sem enxergar. Outras eram trazidas com problemas de ordem de falta de micção,
era um garoto de 8 ou 9 anos, falta de micção já havia naquele momento lá quase 2 dias, onde o garoto não fazia a micção, dores, e ele não conseguia. Era um estado de torpor em que ele não tinha esse controle sobre seus esfíncteres. Tivemos casos de pessoas que chegavam com problemas estomacais, diarreicos, já de dias, né, repetidos. Pessoas que não chegavam com estado de pânico, sentimento de perseguição, sensação de estar sendo influenciado, visto, olhado, vigiado. Esse incômodo trazia a pessoa no estado de perturbação. Tivemos pessoas que chegaram para nós foram mais de 10 anos de experiência, junto com o Djalma Marcolo, com o Carlos Bernardo Loureiro, um aprendizado enorme, no grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, aqui em Salvador, e nessa caminhada encontramos pessoas que nos chegaram 5 dias após estarem praticamente sem se alimentar, sem uma higiene pessoal, no estado de semi-loucura. Os tratamentos na Casa Espíritas, eles têm uma eficiência muito grande, porque não só você tem uma equipe estruturada, trabalhada e serena para enfrentar essas adversidades, né, essas situações adversas, como você tem uma consciência profunda de que a fé, a oração, o respeito àqueles seres que ali estão gerando estado de perturbação para o encarnado, que eles merecem atenção, que eles merecem um diálogo. Você não fecha a porta para eles. Você tem uma consciência de que o grupo, a atmosfera de grupo, o médico que atua, o doutrinador que esclarece, o dirigente que orienta, supervisiona, ali é um uníssono, tem que ter uma harmonia máxima possível, para que aquele conjunto de caracteres, de virtude, vamos chamar assim, seja um todo, um feixe de harmonia a favor de evitar o agravamento do processo obsessivo, do processo da subjugação. A Casa Espírita nos leva a estudar, a aprender, a comparar. Kardec, o Livro dos Médiuns, o capítulo da obsessão, é muito rico, né? Quando nós vamos para céu e inferno, vemos situações diversas dos espíritos alegres, espíritos que voltaram para o mundo espiritual revoltados, outros foram vítimas de tragédia, enfim, você verifica que o estado de ânimo de quando você desencarna, as experiências vividas ao longo de uma vida, levam ao espírito determinadas imagens, determinados panoramas mentais, psicológicos, fortes e profundos, determinados traumas mesmo, que muitos deles, quando esses traumas são originados, são surgidos a partir de relação humana, difícil, às vezes de submissão, às vezes de escravidão, às vezes de desrespeito. Aquele que sentiu-se magoado, profundamente desqualificado, é comum eles tentarem voltar a partir do mundo espiritual, a partir de estarem desencarnados, para tentar, entre aspas, dar o troco no encarnado. Vendo o encarnado aqui hoje como o via no passado. Há uma espécie de congelamento psíquico, um congelamento mental, daquele que tem raiva, tem ódio e quer a revanche, né? Ele lhe vê, mesmo você aqui hoje em outro sexo, ele lhe vê no sexo oposto no passado, quando surgiu a desavença, surgiu a contenda, surgiu o desrespeito, surgiu a difamação, surgiu o falso testemunho, o que levou a sofrimento, né, a um deles, grave, e que ele quer se vingar agora, quando nós estamos reencarnados. A subjugação, portanto, é um capítulo que a Casa Espírita, todas elas, convivem, né, atendendo pessoas com os mais diversos problemas de influenciação. Muito comum a bebida, muito comum a irascibilidade na relação humana, separações tumultuadas, brigas contínuas no trabalho, no lar, na rua. Pessoas que não se ajustam no tempo e no espaço, que não cumprem compromissos, que transgridem permanentemente e não percebem que isso não é só um aspecto psicológico do ser, é também uma influência psíquica de seres desencarnados que ampliam aquelas mazelas que você já traz no seu interior. Essa questão de considerar como inimigo é interessante. Um livro que Divaldo escreve, e Manuel Miranda é um dos orientadores, né, sobre loucura e obsessão,
onde um espírito, ele diz assim, ele faz queixa de que o colocaram na condição de ser o obsessor. E ele diz, não consideram que eu sou um ser humano, que eu tenho sentimentos, memória, que eu tive paixões e que tive também dores e sofrimentos na vida passada. Eu hoje sou considerado o obsessor, aquele que perturba, aquele que influencia para trazer a falta de paz para o encarnado, aquele que traz sensações que geram doenças no encarnado. Mas ele disse, mas não avaliam se o encarnado teria sido o causador de problemas em vidas anteriores. Se o encarnado hoje, que é chamado de vítima, não é o algoz lá de 2 vidas atrás e que me maltratou, me submeteu. Então ele diz, é preciso avaliar os nossos sentimentos. Nós temos motivações para tentar reagir e perturbar a vida de alguém aqui encarnado. E nós sofremos. Então isso, quando nós estamos na prática da sala mediúnica, e o aprendizado, repito, com o Djalma Argolo, com o Carlos Bernardo, foi muito grande, Eunice Bastos, foi muito grande, Celso, né? Todos os dirigentes de reunião mediúnica, no Leopoldo Machado, Vera, Eduardo, um grupo muito grande de auxiliares, pessoas experientes, profissões diferentes, mas todos tinham um sentimento muito forte de respeito aos espíritos, de fraternidade, de tolerância, para que eles chegassem a um consenso de que, aos seres falecidos, ele entendesse que a continuidade da tentativa de vingança, do revanchismo, não traz paz, não traz reequilíbrio, não traz progresso. É um navio ancorado no porto. E o navio não é feito para ficar ancorado no porto, né? É um ente potencial, o ser espiritual que ali está, é um ente potencial com capacidade de desenvolvimento, progresso, e fica fixado na vingança, no revanchismo específico sobre A ou B, por motivos que houveram de fato, mas que é preciso repensar, é preciso ressignificar essas mágoas, essas raivas, etc., do passado. E quando nós aprendemos a técnica, né, de fazer o espírito regredir no tempo, gerando aquilo que se chama de choque anímico, é um mecanismo de doutrinação, de esclarecimento, em que você leva o espírito a um estado psíquico de uma vida passada. Esse estado facilita ao espírito perceber-se lá atrás, quando ele foi o algoz de uma situação. Então, uma vida X, ele era algoz, maltratou alguém que eu vou chamar de A. Então, o espírito B maltratou A. Na próxima vida, há uma espécie de inversão, né? O A maltrata B. Aí, nessa vida, vem o espírito B tentando maltratar A novamente. Quando você coloca esse ser para perceber lá atrás, 2 vidas anteriores, em que ele era exigente, ele era grosseiro, ele era rigoroso, ele era ditador, ele era intolerante, né? Ele era desrespeitador. Quando você o coloca em confronto com a própria consciência, com o próprio acervo do inconsciente dele de várias vidas, e ele se depara consigo próprio, essa autoimagem é muito significativa. O espírito toma consciência de que ele não foi um anjinho de asa nas costas. Ele foi um algoz contumaz, desrespeitoso, violento, às vezes massacrante. E às vezes não foi contra uma pessoa, foi contra grupos. Muitas vezes era um indivíduo com grande poder e que, se ele não diretamente não exercia um domínio e massacre sobre pessoas, ele coordenava isso, tinha poder para isso. Então, quando ele sofre hoje restrições, influência de um espírito, às vezes de mais de um, é possível, sim, ele reclama, ele busca uma solução na casa espírita. E a casa espírita vai buscar o quê? Fazer com que os desencarnados percebam seus equívocos também do passado e que um e outro não têm razão. Um e outro precisam corrigir-se e serenar esse ânimo, essa animosidade, serenar esse revanchismo e tentar caminhar juntos. Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que fala:
de Sócrates, que diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a par com ele. Então, enquanto estamos andando na encarnação, que os desencarnados que se consideram nossos inimigos, nós possamos pacificar essa relação. Possamos pedir perdão também, porque nós não temos, eu repito, não somos santos de asa nas costas, muitas vezes temos culpa no cartório, como se diz no popular, e temos que pedir perdão, porque se há animosidade contra mim, em algum nível eu alimento essa animosidade, se não dessa vida, na outra. Então, por uma lógica de várias vidas, eu não sou perfeito desde que surgimos, né? Nós somos perfectíveis. Eu devo ter falhado, sim, então eu vou primeiro pedir perdão. Isso quebra o ânimo do espírito, isso vai levando ele a repensar você como um ente igual a ele e passíveis os dois de progredir, de crescer, até mesmo de se reunir para o crescimento, né? Muitas vezes a desavença espiritual é tão grande, aprendemos isso no livro Desobsessão, também de Valdo e Viana de Carvalho e Manuel Miranda, onde nesse livro, Painéis da Obsessão, melhor dizendo, é esclarecido que às vezes a solução para os amigos espirituais é fazer com que esses espíritos desencarnados e encarnados vivem em situação tão grave de influência perturbadora que provocam o renascimento do desencarnado, que é agressor, como filho. Para que, naquele convívio familiar, o filho vai ser amado, vai ser assistido, vai ser amparado. Isso diminui, isso quebra a animosidade, né? É o amor reintegrando diferenças do passado. Tudo isso são mecanismos possíveis de serem usados para atenuar e abrandar essa má relação entre espíritos, um desencarnado e outro encarnado. Então, a técnica chamada regressão de memória, ou choque anímico, provoca no espírito um refazimento de emoções. Eles muitas vezes choram quando percebem que a origem dos problemas é lá atrás, e ele sabe disso, que está no inconsciente dele gravado, e que ele usa os sofrimentos que teve na vida passada como desculpa para hoje maltratar ou perturbar a vida do encarnado. Então é preciso haver conciliação. Joana fala em haver esse auto-perdão, também me perdoar pelas coisas que provavelmente fizemos. E não adianta também ficarmos na situação de acharmos que nós somos o pior dos piores, né? E estamos sofrendo porque fizemos sofrer. Ok, essa lógica até no senso comum, isso é possível, mas não para ficarmos remoendo e rebatendo em cima disso. Os espíritos se aproveitam muito do nosso estado de repetição mental da culpa, do medo e do remorso. Culpa, medo e remorso. CMR. Nós temos que ressignificar isso em nossas vidas. Porque se nós, sabendo que não somos perfeitos, já atuamos equivocadamente em várias vidas, o medo, o remorso e a culpa não vão nos fazer crescer nessa vida, desenvolver, progredir. Vai nos colocar em depressão, vai nos colocar com a percepção aberta para a influência espiritual pelo estado de culpa. Você se sente inferior, você se sente sem força para reagir, você se sente alguém que lesou, que gerou desarmonia ou dores para o outro. É verdade, nós fizemos tudo isso. As várias vidas nós tivemos poderes e participações distintas. Nem sempre tivemos pleno poder, nem sempre tivemos plena falta de potencialidade. Nós exercemos variações de influência, vida após vida, conforme o sexo que tivemos, a posição social, a profissão. E isso, infelizmente, é um fato, mas faz parte do progresso da humanidade. O Espiritismo veio abraçar a causa de ajudar o progresso da humanidade, e não de gerar acusações, de apontar falhas aqui e falhas ali. Quando lidamos com um espírito perturbador, influenciador, que nós chamamos de obsessor, e eles não gostam, nós temos que esclarecer a ele que ele merece respeito, merece ser ouvido, que ele coloque as mágoas e as queixas também. Isso dá um alívio enorme para o espírito e para o médium. O médium sente a tensão psíquica da raiva do espírito, da angústia do espírito, das imagens que o espírito traz do sofrimento do passado. O médium sente tudo isso. E o médium, como ente sensível, né, um campo de emoções,
ele grava isso. Depois que termina a comunicação, ele lembra do estado do espírito. Ele vê que o espírito sofria, estava angustiado, estava querendo acusar, estava querendo relembrar cenas tristes do passado. Então é preciso essa revisão, porque também isso beneficia o médium. Tivemos uma vez um encontro muito interessante. A Casa de Oração Bezerra de Menezes fazia reuniões de 7 de setembro, fez durante uns 5 ou 7 anos. Eu participei de 2 pelo Leopoldo Machado. Nessa reunião, espíritos ligados à política no Brasil, ao progresso social e político do Brasil, se comunicavam. Eram ex-senadores, ex-governadores, até ex-presidentes, enfim. Era uma reunião que trazia um Brasil político, um Brasil carregado de imagens e emoções do passado. Não era só de 1 ano, 2, depois de 100 anos, de 80 anos. Então, houve um momento muito interessante. Eu estava alternando uma médium e ao lado havia outra médium. Conversava com ela e um espírito que se manifestara era um soldado holandês que invadiu o convento da Joana Angélica, né? Joana Angélica. Sabemos que dali houve desencarnação de Joana Angélica, baioneta, etc. Aquelas feiras foram abusadas, foi muito triste essa página da história da Bahia. Então, enquanto eu conversava com ele, eu conversava com uma freira que tinha sido vítima da violência de um holandês, dos holandeses. Então ela se queixava, lamentava, ela chorava. Ora, isso foi em 1888, mas ela se lembrava disso como fosse agora. Pois bem, para o espírito, a raiva, a emoção, etc., não se apaga simplesmente, né? Então, nós começamos a conversar com ela para tentar fazê-la se abrir para a possibilidade de um perdão, de uma reharmonização. Aí o que aconteceu? A intuição bateu e eu percebi que ao lado havia um espírito querendo se comunicar. Então eu falei para a médium ao lado, deixe o espírito se comunicar. E veio o soldado holandês, que estava desencarnado, para pedir perdão. Ele começou a chorar também pedindo perdão. Ela, a freira da época, né, estava ali, dura, não queria ceder, né? Não queria conceder perdão. Ela estava magoada. Olha, foram muitos anos depois. E o espírito insistia em que ela concedesse o perdão. E dizia para ela, ele acompanha há anos, há décadas, e tento me comunicar com você, e você se fecha, você não aceita. Nós criamos então um campo de vibração pela oração e pedimos aos mentores que ajudassem a reconciliação. E eis que houve um abraço entre os dois. Foi de uma emoção sem limites. O livro não descreveria jamais o que nós convivemos ali naquele instante. O abraço, o choro copioso dos dois. E, claro, afloraram ali mágoas, emoções, afloraram culpas, afloraram remorsos de todos os lados. E, entretanto, o afeto, o carinho, a participação do mundo espiritual, para reconciliar a relação de duas pessoas da página da história do Brasil, aqui na Bahia, mas era de um ganho enorme para a evolução daqueles espíritos, para o progresso deles, para o aprendizado de nós espíritas, para o aprendizado de nós como doutrinadores, como esclarecedores. Então, foi um momento grandioso, onde o suposto, vamos chamar assim, inimigo espiritual, na verdade, era um papel quase que duplo, né? Se houve um maltrato no passado, hoje aquele que maltratou queria o perdão, queria pedir desculpa. E o maltratado é que não aceitava. Divaldo diz algo interessante. Se alguém te ofende, seja você o primeiro a perdoar. Não crie a neurose, a fixação de você não perdoar e criar um laço, às vezes, para outra vida, na relação de pendência, de tensão. Procure você, primeiramente, distender. Estenda a mão e peça perdão. Oferte um livro, oferte uma flor, peça desculpa. Seja você o primeiro a ter iniciativa. Se você ofendeu alguém e percebeu que errou, peça desculpa. Faça esse trabalho.
Ah, mas o outro não me pediu, não me perdoou. Divaldo disse, e daí? Você fez sua parte. Se ele ainda não está na maturidade de compreender o seu gesto e de devolver o gesto com o perdão, né, ou buscar amenizar a tensão entre os dois, é uma demanda dele, é uma escolha dele, é um estado espiritual dele. Você não pode alterar isso, né? Mas faça a sua parte. Peça perdão, peça desculpa. Então, qual é a recomendação que se tem para aqueles que acham que estão sendo perturbados, influenciados? Perdão. Pede perdão. Você não sabe o que fez no passado, não vai lembrar objetivamente, né? E na dúvida, você pode ter pisado na bola também, na linguagem popular, peça perdão. Reconcilia-te com o teu inimigo quando está a par com ele. Ah, mas eu não sei quem é, não vejo o rosto. Não importa. Eu não sei se é homem ou mulher, se é novo ou não, não importa. Não sei se foi vida passada ou na anterior, não importa. Haja dentro do princípio do perdão. Essa é a matriz para a reconciliação, para amenizar a tensão do espírito e a sua tensão interna como ser. Você vai criar um campo mental de receptividade e quando ele vier para o seu campo mental, ele não vai lhe encontrar com tensão, com medo, com angústia pelo fato do passado. Ele vai lhe encontrar sereno e em oração, sereno e em estado de perdão. Esse é o mecanismo interno fundamental para que a gente reconcilie. Mas é perdão não só para o outro ou outros que porventura você acha que estejam contra você, mas, sobretudo, perdão para você mesmo, perdoar-se. Porque muita gente vive a auto-obsessão por não se perdoar e acusar-se a si próprio, boicotar sua própria encarnação, e criando situações de tensão, de restrição, e muitas vezes acusando o externo, acusando influência externa, quando na verdade você pode ser o grande acusador de si próprio. Culpa, remorso e medo. Vamos sair desses estados. Eles limitam as encarnações, eles alimentam os romances mediúnicos, eles alimentam as tramas reencarnatórias de falta de conciliação, porque nós entramos em estados também de redução da autoestima, redução do sentido do moral, e nos deixamos levar pelo medo, pela culpa, pelo remorso, pela ideia de sermos pequenos e falhos. Nós somos filhos de Deus, nós somos luzes e sementes divinas. Nós somos coautores com Deus pela ordem da criação. Nós somos corresponsáveis pelo equilíbrio, pelo progresso da sociedade que vive ao nosso entorno, na família, no trabalho, na sociedade como um todo, na casa espírita ou qualquer ente religioso. Nós, como dizia Jesus, somos deuses. E o Cristo dizia, podereis fazer o que eu faço e muito mais. E o Cristo também perdoou. Paz para todos, obrigado, e que tenhamos o sentido do perdão gravado, esculpido no nosso inconsciente, para várias situações do dia a dia, hoje ainda, não só nas relações prováveis, né, com influência do passado, mas também com as influências do presente. Paz para todos.